Tudo sobre Israel é uma contradição, especialmente sua política. Elegemos nossos líderes em eleições livres e justas e então protestamos contra eles com frequência. Realizamos 5 eleições em 4 anos e as mesmas pessoas continuaram no comando. Somos o único estado judeu do mundo, mas 20% dos israelenses não são judeus. Somos aclamados como a única democracia no Oriente Médio, mas não temos uma constituição, ou freios e contrapesos, ou liberdades civis garantidas. Então, Israel é realmente uma democracia? 14 de maio de 1948 foi um dia muito estressante para David Ben-Gurion. Às 4 da tarde, ele estava programado para declarar a independência de Israel, falando a existência de um novo país. A liderança sionista trabalhou por décadas em direção a este momento. Finalmente estava aqui. Naquela manhã, Ben-Gurion ainda se empenhava para concluir a redação da Declaração de Independência de Israel. Para ser justo, não é simples ser o único estado judeu do mundo. O último governo judeu na Terra Santa era uma monarquia baseada nas regras da Torá. Mas as monarquias teocráticas são tão ultrapassadas. Os fundadores de Israel buscavam construir uma utopia socialista. Então, obviamente, seu estado trataria todos os seus cidadãos igualmente e protegeria as liberdades civis. Obviamente, seu estado seria liderado por quem quer que o povo elegesse. Quando o mandato desse líder terminasse, eles transfeririam pacificamente o poder para o próximo eleito, obviamente. Exceto que, se você pensar profundamente, nada disso era óbvio. Haviv Hetty-Gur é um analista político sênior para o Times de Israel. 90% dos judeus israelenses vêm de países não democráticos, sendo o voto em Israel sua primeira experiência democrática. E ainda assim, todos assumem desde o primeiro dia que é uma democracia. Nunca pensei nisso dessa forma. Israel é um país de refugiados com pouca experiência em democracia. Seus vizinhos não eram democráticos. Seus países natais não eram democráticos. Apesar disso, eles criaram um estado onde todos os cidadãos tinham direito ao voto. Mas as democracias vão além de eleições livres e justas. Então fui às ruas perguntar aos israelenses o que pensavam sobre isso. Israel é uma democracia? Claro, sim. O que faz de Israel uma democracia? Bem, você pode votar, liberdade de expressão, qualquer um pode dizer o que quiser. O governo que dá liberdade de expressão aos árabes, que dá o direito de ser árabe e todas as outras etnias, a representação no Knesset. Sim, a democracia, pois posso me vestir como quiser e expressar minhas opiniões. Aqui temos todas as religiões, judaicas, cristãs e islâmicas. Nós apoiamos as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Os direitos civis parecem fortes e as pessoas se sentem relativamente seguras sobre suas liberdades diárias. Caso encerrado. Não tão rápido. Não temos por escrito na lei de Israel um direito à igualdade. Não temos um direito escrito à liberdade de religião. Todo israelense acredita no que quiser e adora como quiser. Mas não temos isso escrito na lei. Então você está dizendo que nenhuma dessas liberdades civis tidas como certas estão de fato estabelecidas na lei? Como isso é possível? Eu voltei para a Declaração de Independência, que está cheia dessas garantias de alto nível. Então eu vi uma declaração que nunca tinha notado antes. Essa linha indica que este é um documento provisório. Em breve, teremos uma Constituição que estabelecerá as leis do país, trazendo um governo para perto de você. Porém, isso jamais ocorreu de fato. Quase um século depois, o governo israelense ainda não escreveu essa Constituição. Então nossas liberdades civis estão ameaçadas? Conversei com o Dr. Guy Lurie, cuja pesquisa é proteger a democracia israelense. Ele compartilhou insights interessantes. Israel enfrenta desafios, inclusive porque não tem uma Constituição. Em vez de uma Constituição enraizada, possui leis básicas, o que significa que tem capítulos de uma futura Constituição. E essas leis básicas não estão enraizadas. E qualquer maioria no parlamento israelense pode alterá-las a seu bel prazer. E por causa disso, é uma Constituição fracamente protegida. Por isso, Israel é uma democracia constitucional, porém não muito forte nesse aspecto. É tão simples assim? Os legisladores israelenses podem realmente alterar as leis básicas a qualquer momento? Rina Ayalin Gorelik, cuja função é advogar no parlamento por mais proteção às minorias, me explicou como o governo israelense funciona. Temos um parlamento muito vibrante e intenso. Depois temos nosso governo, que o parlamento escolhe. E então temos o Supremo Tribunal e o sistema judicial. Existem 3 ramos: o parlamento, o governo e o tribunal.
Então, eles provavelmente se equilibram. O parlamento não pode simplesmente acordar e decidir que Israel vai virar uma ditadura. Certo? Certo? Vamos imaginar uma série de democracias ocidentais. Você tem um sistema parlamentar com cheques e saldos e direitos escritos em leis constitucionais e constituições que são difíceis de mudar, mas mutáveis. E todos têm um voto. E existem esses princípios estruturais e institucionais básicos que constroem a democracia. Em Israel, provavelmente temos os menores cheques e saldos de qualquer democracia no mundo. Isso não parece certo. O que impede Israel de cair em completo caos? Bem, alguns diriam que já caiu. Israel realizou eleições nacionais hoje e o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pode retornar ao poder. Ele ainda está sendo julgado por corrupção, mas as pesquisas indicam que seu bloco de direita se saiu melhor que o esperado e pode obter maioria simples no parlamento. Essas foram imagens das eleições israelenses de 2022. Mas poderia ter sido facilmente da eleição de 2021. Ou ela anterior a essa, 2020. Ou as duas eleições de 2019. Para aqueles de vocês que estão acompanhando em casa, sim, são 5 eleições em 4 anos. Claro, eleições livres e justas são uma coisa boa. Mas você sabe o que eles dizem sobre ter de mais de uma coisa boa. E eu acho que esse cara fala por muitos israelenses quando ele diz: não tenho certeza se estou disposto a prever, tenho que admitir, porque realmente não temos ideia do que vai acontecer. E tudo isso foi antes dos protestos anti-governo de 2023. Protestos em massa explodem em Israel após legisladores aprovarem parte crucial de um plano polêmico para reformar o sistema judiciário do país. A mídia israelense diz que centenas de milhares de israelenses protestaram contra a medida enquanto os legisladores que se opunham ao projeto saíram da Câmara antes da votação gritando "vergonha". Apesar dos protestos pró e contra o governo em 2023, que parecia desmoronar a cada ano, e da falta de freios, contrapesos e proteção constitucional dos direitos básicos em Israel, muitos israelenses ainda parecem otimistas sobre sua democracia. Aqui nós vivemos, árabes e judeus. Vivemos juntos, moramos nas mesmas ruas, trabalhamos juntos, vivemos as mesmas vidas, vivemos em paz e nos amamos. Sou muçulmano, não judeu. Como muçulmano, todos os meus direitos são preservados. Posso me casar e trabalhar onde eu quiser. Por exemplo, ambos podemos ser eleitos para o parlamento. Nós dois temos chances iguais de nos tornarmos primeiro-ministro. Não há lei que me proíba de concorrer como candidato e me tornar um primeiro-ministro, certo? Não há nada que impeça isso 100% sem nem mesmo questionar. Israel é uma democracia judaica. É uma democracia. É uma democracia judaica, mas isso não seria um paradoxo. Como um Estado pode ser designado para os judeus, garantindo ao mesmo tempo todos os direitos democráticos dos não-judeus? Você sente que há uma tensão entre o Estado ser judeu e democrático ao mesmo tempo? De maneira nenhuma. É um valor judaico ser democrático. Então, não, de maneira nenhuma. Há uma tensão entre a identidade judaica e democrática de Israel. Por um lado, é um Estado judeu. Por outro lado, queremos viver em paz com nossos vizinhos. E isso causa muita tensão. Os árabes não vão a lugar nenhum. Eles estavam aqui e também estavam antes do Estado de Israel acontecer. Vamos conviver juntos, pois não há outra opção. Não dá para se livrar deles. Isso não é apenas a opinião do cidadão comum. Até mesmo estudiosos sérios da democracia israelense ecoam isso. Eu não vejo isso como tudo ou nada. Israel é uma democracia, mas seu caráter democrático não é perfeito. Israel ainda tem um longo caminho para se tornar uma democracia perfeita, o que é um grande desafio. Existem algumas políticas discriminatórias contra os israelenses etíopes e contra as minorias, e é por isso que existimos como a Associação para Judeus Etíopes. Lutamos contra a discriminação e políticas discriminatórias e fazemos a diferença. Acho que o fato de eu, como uma mulher judia negra no meu país, poder protestar e ir ao Knesset e trabalhar como membro do Knesset para mudar a realidade e a política, significa que Israel é uma democracia. Isso é tudo muito bom e tranquilizador, mas é sustentável? Com dezenas de partidos políticos em constante conflito, que garantias temos de que a democracia continuará funcionando em nosso país? No início de Israel, você tem todos os tipos diferentes de judeus e todos os tipos diferentes de árabes, e eles não se conectam, eles não vivem juntos. Eles não gostam um do outro, eles não se entendem. E nossa política se dividiu nessas tribos culturais.
o tribalismo dessas tribos religiosas, étnicas e culturais, a comunidade ultra-ortodoxa, por exemplo, vive a parte dos seculares que vivem a parte dos sionistas religiosos. Esse tribalismo da sociedade israelense criou uma situação em que nenhuma tribo era a maioria. E não havia como uma tribo se impor às outras tribos ao longo do tempo. Assim, eles institucionalizaram uma espécie de tribalismo diferente. Por que temos um sistema eleitoral no qual só elegemos uma lista de partidos? O que os israelenses pensam que realmente acontece quando vão votar? E a resposta é que eles não estão elegendo diretamente o representante de sua área. Eles estão elegendo a sua tribo. E esses representantes de tribos nacionais todos vêm para o Knesset. E no Knesset tem debates e conversas e mediam nossa vida juntos. Em outras palavras, temos um grande controle e equilíbrio no sistema, e ele é de baixo para cima. São as tribos culturais. E isso realmente impede a opressão e o domínio das maiorias. Agora, não perfeitamente, nem sempre, há um número tremendo de erros. Mas a razão pela qual essa democracia funciona, e isso é contraintuitivo para o Ocidente, é que o tribalismo ao estilo do Oriente Médio. Então, deixe-me entender direito. Nossa democracia funciona porque nossa sociedade é tão fragmentada que nenhuma tribo pode dominar. Parece meio contraditório. Vamos pegar o casamento gay como exemplo. Israel não só não tem casamento gay, como também não tem casamento civil. Tem que passar por instituições religiosas, não é apenas o rabinato judeu. A única maneira de um muçulmano se casar em Israel é através dos tribunais da Sharia financiados pelo Estado que podem casar muçulmanos. Os católicos se casam em tribunais de direito canônico católico financiados pelo Estado. Os drusos se casam no tribunal druso. Em Israel, o sistema é impopular e considerado ruim por todos. Porém, a guerra cultural que surgiria no momento em que iniciássemos a criação do nosso próprio sistema seria enorme. Os israelenses encontraram alternativas para casar com quem quiserem. Israel é obrigado por tratados internacionais a reconhecer casamentos feitos no exterior. Então, Chipre fica a 45 minutos de voo de Israel. As pessoas vão para Chipre para se casar na prefeitura, um casamento civil. A partir deste momento, eu os declaro marido e mulher. Os israelenses têm uma segunda opção para se casar sem recorrer ao sistema religioso. É essencialmente o casamento de direito comum inglês. Se a comunidade acha que eles são casados, e se eles se comportaram como casados por um bom tempo, Mazel Tov, eles são casados. E nos anos 90, eles começaram a reconhecer casais gays como casados no sentido de direito comum. Quando chega o início dos anos 2000, casais gays em Israel podem ser reconhecidos como casados em todos os aspectos, exceto na palavra. Quero dizer, decisões de fim de vida, adoção, pensão alimentícia, todas essas coisas. É dessa forma que as diversas tribos da política israelense interagem entre si. Essa é a maneira de tranquilizar aqueles preocupados com a natureza religiosa do Estado e os que acreditam que os tribunais religiosos não deveriam interferir em seus assuntos. A lei é rigorosa e conservadora. A realidade é liberal. É uma alternativa para prevenir uma guerra cultural. E é um sistema que permite que cada tribo funcione da maneira que deseja. Porque tem que ser. Porque em uma sociedade tão diversa e fraturada, pode ser a melhor chance que temos para uma democracia vibrante. O processo pode ser ineficiente e os resultados nem sempre são liberais. Mas o dar e receber dessas tribos fragmentadas está no coração da democracia israelense. Isso se aplica a todos os cidadãos, independente da religião. Por anos, partidos conservadores no governo têm tentado aprovar uma lei que diminui o volume da chamada muçulmana para a oração. Os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia, incluindo antes do amanhecer. Muitos não apreciam acordar diariamente às 5 da manhã. Toda vez que surge, os árabes não têm os votos, e os ultra-ortodoxos votam contra vez após vez. Um líder do partido ultra-ortodoxo foi questionado sobre isso. Sua declaração literal foi que a esquerda secular vai querer fazer com o meu sinal de sábado o que o Likud quer fazer com os árabes. O tribalismo existe uma espécie de mecânica no coração da política israelense onde você pode vê-la em tempo real. Isso explodiu minha mente. É incrível haver um partido islamista no Knesset israelense. Mais insano ainda é os partidos ultra-ortodoxos apoiarem esse partido islamista por compartilharem um valor tribal. E a propósito, esse partido islamista já retribuiu o favor muitas vezes. É uma coalizão tão improvável e é um exemplo perfeito da democracia israelense em ação. Não deveria funcionar. De alguma forma funciona. Nem sempre concordamos ou gostamos um do outro. Ainda temos um longo caminho até que este país seja considerado perfeito.
Mas as contradições da democracia israelense nos lembram que um mundo melhor é possível. Como um sábio já disse, se você desejar, não é sonho. Enquanto caminhava pelas ruas de Haifa, Tel Aviv e Jerusalém, conversando com pessoas aleatórias, essa foi a maior semelhança que encontrei. Todos nós o desejamos. Todos nós desejamos um mundo melhor. Mesmo discordando sobre como deve ser, temos a imaginação para torná-lo realidade.